A paz do Senhor, amém? Bom dia. A palavra que Deus me deu hoje está em Jeremias, capítulo 16. Eu acordei hoje, era 7 e pouca da manhã, estava orando. E enquanto eu orava ao Senhor, falando algo com Deus, eu falei: Senhor, o Senhor fechou a igreja, se a igreja tivesse aberta, se o Senhor nos der condições de estar reabrindo a igreja. Eu quero agora, na época de férias, estar sempre pegando as crianças da Vila Aliança, umas 30 crianças, pai, na Vila Aliança, com um grupo de bons obreiros que amam a tua obra. Deus vai confirmar a palavra. E vamos estar fazendo uma EBF na igreja, onde nós vamos estar mostrando para eles sobre profissões, né? Eu vou estar chamando ou gravando vídeo, ou chamando também professores, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, veterinários, pessoal da Marinha, da Aeronáutica, do Exército, né? Professores, principalmente professores, porque nenhuma profissão começa sem passar pelo professor, uma profissão tão desvalorizada, né? E a gente vai estar falando sobre isso, sobre a necessidade. Eles ganham pouco, mas eles são muito importantes. É uma pena que o governo não entenda a importância de um professor para, né, um crescimento das pessoas, né, financeiramente, caráter, tudo. O professor ele é a base, né, de tudo que existe em termos de profissão. E muito mais, dependendo do professor, muito mais. Então dá umas palestras dessa, botar futebol, botar vôlei, tirar essas crianças de dentro da comunidade na férias, fazer uns 10 dias com eles, uns 10 dias acordando pela manhã, orando, tomando café, né, as meninas lá fazendo comida, um retiro nas férias para as crianças, onde coisa linda, né? Esses são os projetos que eu tenho na mente, mas não tenho recurso. E eu confesso para você que eu comecei a chorar. A palavra está em Jeremias 16, Deus veio confirmando. Porque quando a igreja estava aberta, Deus enviou muitas pessoas, muitas pessoas. O João e eu, nós não dormíamos, porque tínhamos, o aluguel era 1.300. Para não pagar 1.300, nós fazíamos obra, era o acordo, né? E nós gastamos muito, muito, reformamos a igreja toda para compensar que ele tinha baixado o aluguel, a mão de Deus, porque estava muito difícil, mas nós tínhamos que fazer as obras. Esse era o acordo e precisávamos dessas obras. E Deus enviou muitas pessoas na igreja e as pessoas falavam, olha, as pessoas vinham até nós, mandavam mensagem de áudio e falavam, Deus está mandando dizimar aqui. E eu e João, a gente, sabe, chegava a arder uma alegria, porque só nós sabíamos o quanto está difícil. Nós temos como tesoureiro o seu Roberto, né, que Deus, nós orando, a Maria, ela é semi-analfabeta, que é outro projeto que nós queríamos botar na igreja, que é de alfabetização para adulto. Ainda existem muitas pessoas adultas que não sabem ler e têm vergonha de ir até uma escola, e por causa também de horários, porque trabalham. Então nós queríamos botar esse projeto até mesmo individual com algumas pessoas, como a Maria, que trabalha muito, criou seus filhos sozinha, né? Hoje estão adultos, mas são 4 ou 5 filhos. Eu vivo brincando com ela que eu perdi a conta. 4 ou 5 filhos, mas ela criou sem pedir nada a ninguém, trabalhando, pagando aluguel, mas não sabe ler e escrever direito. Aí ela era a nossa tesoureira porque ela é honesta. Não é porque ela sabe fazer conta, é porque ela é honesta. E a igreja precisa de pessoas honestas. Honestas em tudo. Honesta que não abram a boca para fazer voto e não pague. Que muitas vezes faz um voto no meio da multidão. Então a multidão acha que aquela pessoa cumpriu a palavra, mas só os pastores sabem que não cumpriu. E aí Deus, devido às contas, nós pedimos ao seu Roberto, mora até aqui final na rua, é um senhorzinho para ser o tesoureiro. Deus nos sinalizou ele, aí nós viemos descobrir que ele era empresário e ele fazia as contas, mas nós tivemos alguns problemas, né? E a Maria sempre supervisionando. E a Maria era a pessoa ideal, mas a Maria era honesta e também dizimista, né? Para a glória de Deus, quem nos ajudou a manter a igreja muito aberta mesmo, fiel mesmo, a irmã Maria, né? Chegar junto. Tinha gente que dizimava, tinha, mas um mês dizima, no outro não dizima, uma vez dá, outro não dá. Todo mundo tem problema, todo mundo, mas Deus tem falado, ser fiel no pouco e no muito te colocarei, né?
Você não tem que ser fiel só quando você ficar milionário. E com isso, as pessoas chegavam até a igreja e falavam: ah, nós vamos dizimar, Deus está falando, Deus está mandando eu congregar aqui, mas não congregavam porque viam uma igreja em construção. O nome da nossa igreja é Assembleia de Deus, aqui fechou. Assembleia de Deus, Jesus, o Bálsamo em Gileade, Ministério de Casais e Famílias, para quem reconstruindo, re ou construindo, reconstruindo, para quem é divorciado, para quem, sabe, acabou com a vida nas drogas, para quem chegou a tô adulto, não plantei nada a vida inteira, para quem não tem estrutura, para quem não conseguiu nada nessa vida, mas quer reconstruir, porque eu estou vivo, e se eu estou vivo, há esperança. Eu posso mudar a minha vida a partir do momento que eu tomo uma decisão em Cristo Jesus, o Salvador, aquele que morreu na cruz para me salvar. Eu não quero saber hoje, eu estou aceitando Jesus como meu único, suficiente Salvador e eu quero reconstruir. Então esse é o projeto da nossa igreja. Ou construindo, que é o que eu realmente gosto, porque eu acho que é menos cabeça dura. Tem gente que não gosta de trabalhar com jovens e crianças. Eu prefiro 1000 vezes eles me perguntando 50 porquê a cada pergunta a cada coisa que é falada, 50 porquê, 50 porquê, mas eles estão lá com o porquê deles, não estão lá para bater de frente, eles estão para aprender, eles questionam, todas as dúvidas são saradas, diferente de adulto que já chega cheio de soberba, achando que sabe tudo, aí quer bater de frente, ainda mais quando encontra uma mulher pastora, e onde já se viu uma mulher de 1,49 m querer me ensinar alguma coisa, né? As pessoas pensam, eu falei essa semana, até para o meu tio, eu falo, as pessoas pensam que eu comprei a minha carteirinha. Eu não comprei a minha carteirinha. Houve um preço a ser pago, não foi pago para ter uma carteirinha, mas o Senhor me honrou na terra, né? Mas houve um preço de muita lágrima, muito choro, muita oração, muito jejum, muita fidelidade, muita obediência a Deus. E um dia Deus me honrou na terra com uma carteirinha que, sinceramente, eu não ligo muito para isso, porque carteirinha de papel não expulsa demônio. Quem me conhece vive pregando que expulsa demônio é obediência a Deus, é caráter. Tá? Se eu tenho caráter, sou fiel a Deus, obedeço a Deus, o diabo treme e corre. Não preciso chamar pastor, não preciso chamar ninguém que tenha uma carteirinha. Se eu obedeço a Deus, se eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador e sou obediente à palavra de Deus, automaticamente o diabo ele tem que bater em retirada. E eu orando ali, e era 7 e pouca. Quando eu fui pra cozinha, fazer o mingauzinho da minha mãe, né? Botei minha mãe no banheiro pra dar banho nela e fazer o mingauzinho da minha mãe, tá? O mingauzinho de aveia dela, tal. Deus me trouxe a lembrança uma ex-mãe de santo, né? Que não é mãe de santo agora, mas ela tá fora da igreja. E, nós ganhamos muito para a glória de Deus, o pessoal da Umbanda, do Candomblé. Na nossa igreja tinha muito pessoal que era de terreiro e aceitaram Jesus. Muitas pessoas que eram trabalhando aceitaram Jesus, pagaram suas dívidas, tá? Não tem ninguém devendo nada, porque isso é ensinado na igreja. Se deve na justiça, eles, né, pagam. Não tem ninguém, é bandido, matou, tal. Na nossa igreja não. A pessoa foi lá, tem que ficar preso, fique preso. Pague a justiça. Nós ensinamos isso. É bíblico, tá na Bíblia. A pessoa tem que ir lá pagar o que deve na justiça. Lá dentro ela vai dando glória a Deus, aleluia, e Deus faz uns mover lindo lá dentro e o juiz do nada bota para fora. Porque quando Deus sonda o coração, homem nenhum mantém você preso. Você é livre em Cristo Jesus. É necessário. E só que ela está desviada. E aí Deus me deu que ela nunca amou. Deus estava me dando que ela nunca o amou de verdade. Devido ela ganhar as coisas, talvez muito fácil com o diabo, não sei, mas Deus me deu que por ele não está dando no tempo dele. As coisas que ela queria no tempo dela, que ela tinha largado o Senhor. Fala que ama, mas Deus me deu ela como amante. Deus falava, ela teve um caso comigo. E eu questionando se aquilo vinha da minha mente ou se Deus realmente estava falando comigo. Vim pra cá tomar meu café, um copão grandão, já tá... Tomei esse café todo não, irmão. A glória de Deus, eu estou quase liberta. Às tarde já não estou nem mais tomando café. Já não sou a massa do café. Já não chego nos locais das pessoas me dando café.
na hora. Deus me dando isso, aí eu vim orar e Deus me deu em Jeremias 16. E quando eu li, a confirmação da palavra está assim: predição do cativeiro e do livramento de Israel. O que está aqui? Eu não vou ler tudo porque é grande, mas vou explicar. Aqui Deus está falando, vou ler só o primeiro aqui. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não tomarás para ti mulher, nem terás filho nem filhas neste lugar. Porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca de suas mães que os tiverem, de seus pais que os gerarem nessa terra. Morrerão de enfermidades dolorosas e não serão pranteados nem sepultados. Servirão de esterco para a terra e pela espada e pela fome serão consumidos. E os seus cadáveres servirão de mantimento às aves do céu e aos animais da terra. Aqui Deus está falando que é para o povo de Deus não se unir a esse povo aqui, porque um povo que foi amaldiçoado. Deus está falando, não gere sementes com esse povo que foi amaldiçoado. Não compre, não se associe, não abra empresas com esse povo que está amaldiçoado por Deus. Aqui Deus está falando, olha, há uma diferença de pecador, tá? Há uma diferença de pecador e há uma diferença entre um povo rebelde que eu estou dizendo para você, não tenha filhos com ele. Há uma diferença entre o pecador. Deus ama o pecador, mas Deus abomina o pecado. E há um povo, e que povo seria esse, pastora? Que Deus está falando assim com tanto ódio não, com tanta fúria, né? Porque Deus não tem ódio nem raiva de ninguém, tá? Isso é coisa do capeta. Com tanta fúria, que povo é esse que não consegue trazer a fúria de Deus sobre a terra? Que povo é esse que Deus está falando, vou queimar, vou matar, vou destruir, vou arrancar da terra? Que povo é esse? E a qual Deus está falando, não vos associe. Esse é o povo de Deus, que conhece a palavra de Deus, que uma outrora andou nos caminhos de Deus, mas que agora, porque queria voltar para a bebida, para deuses estranhos. No versículo 10 está assim: e será que quando anunciares, Jeremias 16, versículo 10, e será que quando anunciares a este povo todas estas palavras, e eles te disserem, por que pronuncia o Senhor sobre nós todo esse grande mal? Qual é a nossa iniquidade? Qual é o nosso pecado? Que pecamos contra o Senhor nosso Deus? Como se essa pergunta precisasse de resposta. Eu conhecia a palavra do Senhor, eu fazia a obra do Senhor e agora eu larguei o Senhor. Larguei o Senhor, voltei para a bebida, voltei para a prostituição, voltei para o adultério, voltei a trair, voltei a mentir, voltei a xingar palavrão. Tem muito crente xingando palavrão. Gente, quando eu xingo palavrão, eu estou indo contra o Senhor. Quando eu xingo palavrão e fico de boa no meio dos meus amigos, tem pessoas que é igual camaleão. Ela muda conforme o ambiente, mas o nosso Deus é imutável. E se o nosso Pai é imutável, se o nosso Pai não muda, eu não posso mudar com o ambiente. Porque se eu mudar com o ambiente, esse sou o povo que eu estou trazendo maldição. Tem gente que quando está na igreja não xinga o palavrão. Mas quando está no curso, na aula, quando está na escola, quando está no trabalho, quando está na rua, xinga. Crente camaleão. Eu não posso mudar conforme o ambiente. Não posso mudar, porque o meu Deus é imutável e Ele vai comigo aonde eu for. Eu não posso. E aqui está. E aí eles perguntam, né? Por que está acontecendo todo esse mal? Mas eu sou crente, mas eu amo o Senhor. É o que está sendo falado aqui, eu amo a Deus. Porque Deus nos abate dessa maneira? Por quê? O que está acontecendo? O que foi que nós fizemos? Qual é o mal? Oh, meu Deus. Né? Aí no 11, Deus mandando o profeta falar. Deus falando, abre a tua boca e fala. Então lhe dirás, porquanto vossos pais me deixaram, diz o Senhor. E se for após deuses alheios, e os serviram, e se inclinaram diante deles, e a mim me deixaram, e a minha lei não guardaram. E vós fizeste pior do que vossos pais, porque eis que cada um de vós anda após o propósito do seu malvado coração, para não me dar ouvidos a mim. Aqui Deus está falando, muda, para de fazer isso, não anda por aí, não faz assim. Deus falando, Deus falando, Deus falando. E aqui Deus vem falando, olha, os seus pais fizeram isso. Quando você aceitou Jesus, maldições foram quebradas.
padrões familiares. Seu pai bebia, você não bebe. Seu pai xingava, você não xinga. Eu entrei com salvação na tua casa e agora você se desvia. E agora você volta para o mundo, volta a beber. Quais os deuses alheios, é o que Deus está falando. Me largou para servir deuses alheios. Que deuses alheios são esses? Bebida, prostituição, adultério, imagens de escultura. Deus não quer, tá aqui, gente, tá aqui para não fazer imagens de escultura, se prostrar e adorar elas. Quantos crentes que dizem que amam a Deus e se prostram diante de imagens de escultura. Deus não está nas imagens de escultura. Imagens que podem ser transportadas para lá e para cá, tá aqui. Estão transgredindo a lei de Deus. Quantos crentes você conhece? Quantos crentes? Fechando Jeremias 16:16. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão, e depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão, sobre todo o monte, sobre todo outeiro e até na fenda das rochas, porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, não se escondem perante a minha face, nem a sua maldade se encobre aos meus olhos. Aqui Deus está falando que vai enviar maldição. Aqui pescadores e caçadores são demônios que entram dentro da nossa casa, assolam a nossa família, atacam a nossa vida financeira, atacam a nossa vida sentimental, atacam a nossa saúde, atacam a nossa mente, trazem espírito de suicídio. Eu estou estudando saúde mental e na enfermagem é incrível como a medicina, ela ignora completamente o espiritual. É incrível quantas pessoas estão na rua, irmão. Nós evangelizamos aí pelas ruas, cheio de crente com problema mental. Tu bota a mão, quando aceita Jesus, volta para Jesus, vem doidinho para a casa do Senhor. A gente ora e aquele espírito de loucura vai embora. Tem. Toda doença é espiritual. A partir do momento, lá em Gênesis, onde Adão e Eva peca, Deus vira para Adão e fala assim: Adão, o que fizeste? Por tua causa a terra se tornou maldita. Ali começou o apocalipse, ali começou o fim do mundo. Então toda doença, morte, aí ali o homem começa a morrer, o homem começa a envelhecer, o homem começa a adoecer. Então toda doença é espiritual, sim, mas tem doenças que não vão ser sarada, curada nesse plano físico, aqui na terra, só no céu. Mas ninguém entra no céu doente, no céu entra curado. Então todos nós seremos curados em algum momento, num tempo determinado de nossas vidas. Mas tem doenças aqui que são mais espirituais do que outras, vamos dizer assim, que precisam ser curadas sim aqui na terra, para que o nome do Senhor seja glorificado. Existem demônios que trabalham na mente com espírito de loucura. Aqui Deus está falando, olha esse desejo de suicidar, essa voz que você ouve dizendo que é para se matar, que é para se jogar, essa voz que você ouve são os espíritos que Deus enviou. Por quê? Porque que eles estão na terra rodando. Cara, se você vê muito testemunho de que lugares que você ora, já viu Quarto de Guerra? Vê esse filme, é muito bom. Ali, quando o cara vai comprar a casa, um pastor parece que vai comprar casa, ele entra e sai de um quarto. Por que ele fala? Alguém orava aqui. Porque aquele lugar foi consagrado ao Senhor. Quando você ora muito, jejua muito dentro do lugar, louva muito, aquele lugar é consagrado ao Senhor. O que você vê no carnaval? No carnaval tá sim de crente lá, querido. Tá sim de crente que se desviam da casa do Senhor como se Deus não os visse, né? Peraí, Senhor, 5 minutinhos, como diz o meu pastor Maurício. E ali começa, e aquele lugar ali é consagrado a Satanás. É consagrado a Satanás nos rituais que são feitos, na prostituição, na bebida, é consagrado no adultério que acontece lá muito no carnaval, pessoas andando nuas, completamente despidas, as músicas, todo o ritual, todas as imagens que são que segundo eles deuses, né, que Deus está falando ali. Então no carnaval aquele local é consagrado. Só que isso acaba gerando um impacto no mundo inteiro, porque pessoas de outros países vêm. Então eu estou consagrando esse mundo, o mundo, a Satanás. Aí aqui Deus fala, depois que acaba a consagração, porque isso é mistério, né?
Você vai para a igreja num culto de consagração, você recebe a palavra. Depois vem tudo que foi plantado ali na consagração, você se consagrando ao Senhor, todas as bênçãos na tua vida, elas vão servir nos seus dias. Né? Você que se consagra, vamos supor, a consagração foi hoje é quarta-feira, dia 19, né? Hoje é quarta-feira, 19. Vamos supor que está na consagração hoje. A palavra de vitória que Deus te deu hoje, tu toma posse. A palavra de conserto que Deus te deu hoje, olha, se conserta aqui, tu se conserta. Então ali tu está se consagrando. Deus está me mandando consertar, vou me consertar. Quando eu me conserto, eu consagro minha vida, eu recebo aquelas bênçãos. Então a minha bênção, eu recebo ali a palavra, que vai começar a ser gerada no meu tempo futuro, né? Então, a partir que eu saio da igreja ali com aquela palavra de conserto, de vitória, eu começo a ver mudanças no meu dia a dia. Eu começo a ver, tá começando a clarear, né? Tava escuro pra caramba, as coisas começam a clarear, né? Então, Deus entrando com vitória. Se eu me consagro a Deus alheio, que é o que Deus está falando, que não é o Deus verdadeiro, então eu começo a escurecer o meu ambiente. Porque não é o diabo que está matando, né? Aliás, é o diabo que está matando. Mas é Deus, tudo está no controle de Deus. Porque o diabo, ele obedece ao Senhor. Deus não perdeu o controle de nada. O diabo não tem poder de arrancar essa caneta da minha mão, se o Senhor não permitir a ele que tire. Ele pode vir, ruivar, fazer barulho, mas meter a mão aqui, ele não pode. Por quê? Porque Deus tem que permitir. E aqui Deus está falando, eu vou permitir. Eu vou enviar. E para fechar, fará um homem para si, Jeremias 16, 20. Fará um homem para si deuses, que contudo não são deuses? Portanto, eis que lhe farei conhecer, desta vez lhe farei conhecer a minha mão e o meu poder, e saberão que o meu nome é Senhor. Aqui Deus está falando que o nome dele não é João, então não chame Deus de João. Aqui Deus está falando, meu nome não é Antônio, então não chame Deus de Antônio. Aqui Deus está falando, meu nome não é Maria, não me chame de Maria. Aqui Deus está falando, não me chame por nomes de deuses alheios. Aqui Deus está falando, se converta. Só para terminar, essa palavra Deus me deu 2 palavras. E essa Ele me deu agora, eu preferi essa agora, porque a outra foi um consolo ao meu coração. De resposta de oração. Quando eu acabei de orar, que Deus me deu isso tudo, que eu vim para cá e Deus me deu essa palavra, não um pouquinho, eu vim para cá antes de abrir a Bíblia. Eu não moro na Vila Aliança, mas dá para ouvir. Eu não moro. Então, se eu não moro na Vila Aliança e dá para ouvir, começou um tiroteio muito forte dentro da Vila Aliança. Os helicópteros estão passando, né? E ali as crianças estão de férias, né? E os pais lá são meio doidos, gente. As crianças ficam correndo na rua, no meio de tiroteio. Uma ou outra mãe, né, zelosa, bota o filho para dentro, né? Mas muita janela aberta, eu fecharia minha janela e mandaria minha família toda ficar deitada. Se eu morasse dentro de uma comunidade para salvar minha casa, eu ia orar, eu ia buscar o Senhor para salvar minha casa, que é o que eu faço. E confirmação da palavra, porque eu falei, Deus, as crianças estão de férias. Se a igreja tivesse aberta, eu ia arrumar um povo bom, né, para a glória de Deus. Eu creio que existem essas pessoas que têm visto, para estar comigo, junto comigo, pegar umas 30 crianças lá dentro da Vila Aliança, uns 30 jovens, e fazer esse retiro, né, com todos esses projetos, para mostrar para eles que há possibilidade sim, de sair de dentro da comunidade. E eu e você podemos fazer parte disso, de estar reconstruindo a vida de pessoas que perderam a estrutura. Eu e você podemos sim fazer parte disso, se resolvermos abandonar os deuses alheios, né? Que, como foi falado aqui, prostituição, adultério, bebida, drogas, mentira, engano, palavrão, né? Imagens de escultura, religião, religiosidade, né? Porque aqui Deus fala, mesmo nessa palavra mesmo, Jeremias 16, Deus fala, mesmo que você esteja escondido na fenda da rocha, eu te acharei. E Deus hoje está te chamando para fazer parte, aí onde você mora, na sua igreja, se una ao seu pastor. Não faça como esses que chegaram na nossa igreja e falaram, olha, Deus está falando comigo, meu coração está ardendo, Deus está mandando eu ficar, Deus está mandando eu dizimar, Deus está mandando eu ajudar. Mas se voltaram e voltaram
Porque eu consigo até amar Deus com palavras, né? Isso é uma coisa, mas quando toca nessa situação, pô, a igreja precisa, sim, de investimento financeiro, porque para patrocinar a gente não é barato. Pegar 10 crianças, passagem, muitas vezes a pessoa quer ajudar, quer trazer uma palavra, quer fazer uma... Ah, pastora, eu posso ir todo dia fazer comida para as crianças, mas eu não tenho dinheiro de passagem, tem como arrumar. Tudo isso é visto, é colocado, para isso tem tesoureiros para estar fazendo essa contabilidade para a gente, porque se deixar, o pastor gasta mais do que entra, sempre, porque há uma carência muito grande. E você pode se unir ao seu pastor onde você mora, não sei onde você mora, mas pergunte ao seu pastor: pastor, eu quero contribuir. Sonhe, sonhe sonhos de Deus. José teve um sonho, e esse sonho não era dele, era um sonho de Deus na vida dele, para que ele viesse a salvar vidas, porque viriam 7 anos de tempos bons, mas viriam depois 7 anos de tempo mau, e Deus precisava de um para poder administrar toda a riqueza do Egito, para que os outros povos não morressem de fome nos 7 anos que viriam de fome. Então, uma hora a gente está aqui em cima, mas uma hora a gente está aqui embaixo. Peça a Deus sabedoria, sonhe os sonhos de Deus, deixa Deus falar contigo, porque não foi José que governou o Egito, não foi José que salvou o povo da fome, foi Deus através da vida de José, que salvou a vida não só de José e da sua família, mas de todo um mundo ao redor do Egito. Deixa Deus trazer para Israel, e para que o povo do Egito não venha passar fome através da sua vida. Beijo na alma. Deus tem um chamado para você. Deus tem um projeto na sua vida. Fui.